o meu relato de gravidez. Então, eu descobri a gravidez lá por meados de julho do ano passado. E como vocês sabem, esse é o meu bebê arco-íris, né? Davi é o meu bebê arco-íris. Eu engravidei em 2018, mas eu perdi quando eu tava por volta de quase 9 semanas, 8 semanas e alguns dias. E foi um processo bem marcante na minha vida, porque foi um aborto retido, né? Então, assim, nunca cheguei a falar muito sobre isso nas redes sociais, mas algumas pessoas que me seguem no Instagram sabem que eu sofri esse aborto, porque eu cheguei a relatar lá, não na época. Eu tive que fazer um acompanhamento com a minha psicóloga para poder me soltar mais e falar mais sobre isso, né? Porque foi realmente algo que me marcou. Então, em 2018, eu tive esse aborto retido, onde eu, após descobrir o aborto, ainda passei mais uma semana em casa, aguardando para ver se o meu corpo expelia, né? E foi o que não aconteceu. Eu tive algumas idas e vindas ao médico e eu tive que fazer um procedimento para poder fazer a retirada do meu corpo, né? Então eu fui todo aquele procedimento que você tem que fazer como expulsivo, né? Fui para o hospital, tomei medicamento, fui para o centro cirúrgico e fiz o procedimento. Me recuperei e voltei à minha vida não normal e não como antes, porque foi algo que realmente me marcou. Eu sempre quis ser mãe, então foi algo muito difícil para mim, que tomou tempo para poder eu tomar a decisão de tentar engravidar novamente um dia. E aí, como aconteceu no ano passado, após fazer um acompanhamento com a minha psicóloga, tudo, e me sentir mais confortável para essa nova fase da minha vida, confortável, confiante de que seria um novo processo e que seria diferente. E aí eu decidi tentar. Quem já passou por algum aborto na vida, seja ele retido ou não, vai saber do que eu tô falando. É uma sensação assim indescritível, né? Que a gente fica meio perdido e fica naquela incerteza de tentar e passar por aquela situação novamente. Então é algo muito doloroso, mas que eu gostaria de passar esse relato para poder passar força para as pessoas de que nós devemos colocar Deus como centro de tudo nas nossas vidas, né? E a partir disso, a gente deve confiar. Porque quando a gente confia, a gente deposita a nossa fé e a nossa esperança nele. Então, nada mais justo, né, do que esperar no Senhor. E foi isso que eu fiz. Eu não tentava, eu não era uma tentante, diferente de algumas outras mulheres que são tentantes, ou que tentaram durante muitos anos e para poder conseguir. Eu não era uma tentante. Realmente, a questão estava na minha decisão de tentar pela primeira vez ou não. E aí, quando eu tentei pela primeira vez, no ano passado, consegui engravidar. Eu fiz o teste sozinha em casa. Eu queria que esse momento fosse só meu e com Deus, né? E quando eu fiz o teste que deu positivo, eu decidi ir comprar as coisas para poder fazer uma surpresa para Jackson. Porque ele também queria muito ser pai, a gente falava sobre isso, obviamente, como casados, né? Então a gente falava, a gente planejava a nossa família, a construção da nossa família. Então decidi fazer essa surpresa para ele e foi aí que a nossa história de grávidos começou. Grávida, né, no caso. E é isso. Então, o Davi, estamos com 27 semanas e ele é o meu bebê arco-íris. O meu pré-natal está sendo feito aqui nos Estados Unidos. Eu percebo algumas diferenças, né? Do pré-natal no Brasil, do que eu já ouvi falar, do pré-natal aqui nos Estados Unidos. Então, tem alguns exames que eu sei que nós fazemos aqui, eles não fazem lá, que eles fazem lá e nós não fazemos aqui. Então, eu gostaria de começar falando sobre o meu relato do primeiro trimestre. Nossa, eu já sofria com alguns sintomas de síndrome do intestino irritável. E aí, isso se agravou diante dessa gestação. O que aconteceu?
eu não conseguia comer muitas coisas porque tudo estava me gerando um acúmulo de gases juntamente com azia, estufamento e várias outras coisas, né, devido à síndrome do intestino irritável. Eu não sabia que sofria até estar grávida, mas eu já suspeitava porque tinha alguns certos alimentos que quando eu comia me fazia muito mal. Então, quando eu engravidei, que eu comecei a perceber que tinha certos alimentos que eu comia que antes de engravidar já me faziam mal, eu decidi entrar em contato com uma nutricionista especializada em gestantes. E ela vem me ajudando, vem me acompanhando até agora. A Amanda, ela é um doce e ela vem me ajudando muito, tem me ajudado muito em relação a passar por essa fase e tudo. Agora com as 27 semanas, eu me sinto bem melhor, me sinto bem mais à vontade para comer vários outros alimentos, até porque já deu uma caída naquele pico hormonal que dá uma subida, né, no começo da gestação, então naturalmente as pessoas já se sentem mais, as grávidas já se sentem mais enjoadas e várias dessas coisas. Ou no meu caso, não era tanto um enjoo, eu não chegava a vomitar, eu vomitei poucas vezes, sentia um mal-estar, tudo, mas assim, eram mais sintomas relacionados à síndrome do intestino irritável mesmo, alimentos bem pontuais que me faziam piorar aquela condição. E passando isso, eu comecei o meu pré-natal aqui nos Estados Unidos, né? Eu fiz a minha primeira ultrassom com 8 semanas, a minha segunda ultrassom, que foi a morfológica, com 11 semanas, a minha terceira ultrassom, que foi a segunda morfológica, como a gente chama aqui, mas que a gente checa, né? Como é que tá a criança, como é que tá o desenvolvimento da criança. Então, assim, essa é a que eu tenho a outra agora. Eu estou aguardando para fazer a minha quarta ultrassom. Essa daqui foi a terceira, né? E esse é o meu pequeno Davizinho de mamãe. A calinha do meu Davizinho de mamãe. É o meu bebê, o meu sonho realizado. O pé do meu neném, que a mamãe disse que vai dar muito cheiro. A calinha do meu neném. Olha só como parece com a mamãe assim, ó, de perfil. E esse aqui é o meu sonho realizado após o aborto retido, após o trauma e a realização de um sonho de criança, né? Porque eu sempre quis ser mãe, então eu decidi realizar esse sonho agora na casa dos 30. E assim, existe um tempo para cada coisa debaixo do céu, então eu acredito que esse era o tempo ideal, o lugar ideal, com a pessoa ideal. E é isso. Relacionado aos exames, então, é muito curioso saber que aqui nos Estados Unidos, por exemplo, a gente não faz o teste de toxoplasmose, que é um teste que é solicitado bem no comecinho da gravidez para saber se você já tem a imunidade e se você está apta a consumir determinados alimentos ou não, se você pode contrair, né, e passar por essa contaminação da toxoplasmose. Aqui não é necessário fazer esse teste, a não ser que você tenha alguma exposição a no caso, a toxoplasmose através de algum gato contaminado, se você tem algum gato em casa e esse gato está contaminado, alguma coisa assim. Então, eles passam a exigir esse teste. Outro teste que eu fiz aqui e eu sei que não fazem lá no Brasil é um teste de avaliação, uma avaliação minuciosa genética, então sanguínea, né? Eles fazem por volta das 11 semanas, que é o mesmo teste que vamos descobrir o sexo do bebê. No caso que eu descobri o sexo do bebê, que eu descobri que era um menino, que eles vão checar toda a sua carga genética para saber se você carrega alguma predisposição para ter um filho com alguma síndrome ou alguma outra coisa relacionada. Não é comum esse tipo de exame no Brasil. Aqui, essa é a minha experiência, a minha médica solicitou. Como é um exame que nem todos os planos de saúde cobrem, algumas mamães podem ter optado por não fazer. Eu optei por fazer, porque ali a gente já descartaria
alguma coisa, ou no caso já teria alguma resposta precocemente, que no caso foi descartado, né? Não deu alterações para Davi. Então, é um teste muito importante. Acredito que vai avaliar várias outras coisas. E quanto mais cedo você souber, melhor. E você pode, assim, já dar continuidade ou início a esse tratamento ainda na gestação. Para você cuidar de uma forma mais cautelosa, né? Para as mamães que tiverem algum teste positivo de alguma forma. Então, essa foi a primeira diferença que eu vi no exame de sangue, né? Como eu ainda tô na 27ª semana, até agora eu fiz três ultrassons, eu não sei a diferença de quantidade de ultras que se fazem no Brasil e que se fazem aqui, mas eu acredito que estamos ali dentro da mesma média, né? Outra coisa bastante legal que eu vi é que aqui, pelo menos na clínica que eu estou fazendo pré-natal, eu recebi um livro com todas as orientações. Eu vou fazer um vídeo detalhado sobre esse livro, um vídeo que eu vou explicar, né, o que é que tem minuciosamente cada ponto dentro desse livro. Esse livro, ele basicamente é um guia para as mamães, desde o começo até a ida à maternidade e até depois do nascimento do bebê, quando você tem que entrar em contato com o pediatra. Então, eles fazem essa orientação dentro do livro, como, por exemplo, quais exames que você vai precisar fazer em cada fase da sua gestação, o momento ideal de você ir conhecer o hospital, porque essa é uma das diferenças que eu vejo que, pelo menos na minha clínica, na minha experiência, que eu vou ter essa possibilidade de conhecer a clínica, o hospital no caso, que o Davi vai nascer. Então, é uma orientação que é dada no livro, inclusive também tem uma orientação sobre um curso que é oferecido nesse determinado hospital, um curso para pais. Durante 3 semanas, uma vez por semana, nós iremos lá, também posso trazer esse relato aqui, para fazer um curso, para conhecer o hospital e trazer para a realidade, assim, para o nosso dia a dia, as experiências que nós teremos com o Davi quando ele nascer, né? Então, assim, a gente vai estar entrando nesse universo com esse curso que vai ser dado por profissionais lá no hospital mesmo. Outra diferença que eu vi é em relação à lista do que levar para a maternidade. Eles colocam nesse livrinho também. Tudo que você deve levar para a maternidade, para você e para o bebê. Outra coisa também, tem um guia lá bem específico falando sobre os remédios que você deve tomar e os que você deve evitar. E em quais momentos você deve fazer isso? Não é bem assim, já falando, se você sentir febre, toma isso, aquilo. Não é como se fosse dispensando uma consulta, mas é mais falando, em caso de você sentir febre, o remédio que você pode tomar estando grávida é esse e aquele. Se você tiver com azia, você deve tomar isso, aquilo, ou deve evitar isso ou aquilo. Para manter uma dieta equilibrada, consuma alimentos assim, assado. Então, o livro é um apanhado, assim, bem com informações básicas do que uma grávida deveria saber. Assim, eu acho que são coisas básicas que já deveriam ser passadas, não só aqui, não só talvez nessa clínica específica que eu estou fazendo acompanhamento, mas em vários outros lugares, porque eu achei de grande valia, muito importante, porque todas as vezes que eu tenho dúvida, eu vou lá consultar esse livrinho, né? E aí eu não preciso ficar ligando para minha médica ou mandando mensagem para a clínica. E aí teve um dia que eu tive febre, eu vejo qual é o remédio que eu posso tomar, quantas ml eu posso tomar, o máximo permitido para uma grávida tomar daquele medicamento. E aí, lógico, eu vou entrando em contato, tudo, mas às vezes quando é uma situação de madrugada, você ligou, tem lá alguém 24 horas de plantão, mas você tá esperando o retorno da médica ainda, a febre não baixou, e grávida não pode sentir febre. E foi o que aconteceu comigo, né? E eu tomei o remédio, tomei o medicamento e a febre baixou. E aí só depois que eu consegui falar com a minha médica, ela me ligou e a gente teve uma conversa, tudo. E no dia seguinte eu fiz o teste e descobri que eu tinha pego a gripe. Então, assim, nada demais, depois eu melhorei, tomei medicamento, mas enfim, o quão importante, né, ter esse livrinho fazendo essas orientações básicas pra gente, do que a gente deve fazer, do que a gente não deve fazer.
Então é isso. Agora eu estou com 27 semanas. Daqui a uma semaninha, na semana que vem, eu vou fazer o meu teste o teste da garapa, né? Como a gente chama, pelo menos lá na minha região do Nordeste, em Natal. É o teste que vai medir a glicose para saber qual o meu nível de açúcar no organismo, para saber se eu estou com diabetes gestacional ou não. Então, esse é o meu próximo teste. A minha próxima consulta também vai ser na semana que vem, logo após o teste. E aí, logo em seguida, eu já vou ter aí esse resultado para saber como estão os meus níveis, se está tudo sob controle, se eu vou precisar de um atendimento mais minucioso, mais próximo, se eu vou ter desenvolvido a diabetes gestacional ou não, que é algo bem comum nas gravidezes, na gravidez. Então, assim, após isso, a minha próxima consulta será no próximo mês, onde eu vou fazer uma ultrassom e em outro momento também eu vou fazer um encontro com a médica para poder fazer as avaliações do tamanho da barriga, escuta do coração e acredito que a partir de mês que vem eu já vou começar a ter consultas com um menor espaço de tempo, né? Então é isso. Eu gostaria de compartilhar mais sobre essa minha vivência, essa minha experiência de estar grávida aqui nos Estados Unidos para vocês. São muitas coisas diferentes assim que eu posso ir observando, diferentes do Brasil, né? Que eu gostaria de ir compartilhando cada vez mais aqui. Esse foi o primeiro vídeo direto que eu venho falar sobre isso para vocês. Eu já fiz aí alguns shorts e também já fiz postagens no Instagram falando sobre a minha gravidez. Mas é isso, se vocês gostaram, eu espero que vocês curtam, comentem e compartilhem esse vídeo. E estamos aqui!